Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro Reflexões da Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que está pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, agradecemos muito a sua participação, a sua colaboração, as suas contribuições em perguntas, citações e também nos compartilhamentos, né? Que esse conteúdo possa beneficiar tantas outras pessoas que estejam buscando esse tipo de entendimento. Nós estamos conversando uma série de encontros sobre transtorno mental e obsessão com a nossa Laís Bertotti. Olá, Laís, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui na continuidade desse trabalho. Eu que agradeço. Saudações a todos. Isso, então nós estamos aqui, lembrando para quem está chegando agora, quem está acompanhando, que nós estamos aqui nesse tema central, né, esse eixo maior, que é o transtorno mental e obsessão, e com o subtema que é a saúde mental. Já tivemos 2 encontros, né? Hoje nós estamos aqui no 3º bloco sobre essa temática aqui, e no último encontro nós começamos a falar um pouquinho sobre a questão da hierarquia. Você trouxe bem um exemplo muito ilustrativo, né? Quando a gente não segue a ordem. Nós estamos falando aqui de Bert Hellinger, nós estamos falando da constelação familiar. O que a gente pode falar mais sobre esse aspecto? Isso. Das leis, né, das ordens do amor, não é isso? Isso mesmo. Existem ordens, e Bert Hellinger, ele era um psicólogo e foi seminarista e descobriu que existem ordens. Na verdade, ele organizou aquilo que a terapia de família já sabia e que as tribos com quem ele trabalhou, os grupamentos com quem ele trabalhou, já tinham tocado. Ele organiza isso. Então, ele fala, primeiro, do pertencimento, né? Ele diz o seguinte, que todos têm igual poder, igual... como chama a palavra? Agora me fugiu aqui. De estar direito, de estar envolvido, né? Direito, né? Direito. Que todos têm igual direito a pertencer. Então, se você fez parte de um sistema, você pertence a esse sistema, né? Vamos falar um pouquinho mais disso, depois eu falo dos outros. Então, por exemplo, se você nasceu numa família e por algum motivo, e isso era muito comum até hoje, às vezes acontece, quando você faz algo que a família não gosta, muitas vezes eles colocam você, excluem você, mesmo que não fisicamente, mas não conversam com você, não lhe dirigem a palavra, nem se lembram de você. Isso é exclusão daquele que pertence. Isso gera consequências, e profundas consequências. Muitas vezes, se as consequências não são sentidas naquela geração, ela será na geração. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Todos têm igual direito ao pertencimento. Então, por exemplo, se você faz parte de uma família e por algum motivo, porque não concordam com o seu ponto de vista, porque você fez algo que a família, dentro do conceito da família, aquilo é desaprovado, ou mesmo cometeu algum erro maior. De qualquer forma, o direito ao pertencimento está assegurado, mesmo que você faça algo que não foi muito bom. E geralmente se faz algo que não é muito bom em referência a algum ancestral. É muito interessante isso, porque as relações, as memórias e as situações, elas continuam vivas quando elas não são resolvidas. Por isso é que a gente tem que resolver as questões quando elas surgem, para que as gerações futuras não tenham que pagar por isso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, uma criança, ou mesmo um adulto, uma criança que não consegue se adaptar, não consegue ser gentil, é sempre muito agressiva, ela não está falando por ela.
A criança precisa daquele ambiente. Ela está se reportando a alguém do passado. Ou alguém do passado está influenciando, essa memória do passado está influenciando o momento presente, né? Muitas vezes a gente vê isso na questão das drogas, né? Em que a gente tem pais que, por algum motivo, os avós ancestrais que traziam o problema da droga, e isso se reflete numa pessoa hoje. Aí a gente entra, né, Bira, a questão de que não existe uma pessoa, um paciente com problema de droga. Existe uma família adoecida que se manifesta numa pessoa. Essa doença, esse desequilíbrio, se manifesta numa pessoa da família, né? Muito importante, né, esse destaque, né, Laís, assim, porque como a gente está falando inicialmente, né, dos transtornos, né, do adoecimento psíquico, né, esse entendimento que o coletivo ali, aquele tecido está adoecido e que alguém passa a ser um sintoma do adoecimento daquilo ali. E faz com que a família possa estar atenta, se movimentar, tipo assim, será que eu tenho alguma participação nesse processo? E as crianças, né, como você trouxe o exemplo do encontro passado, elas são sintomas, né? Elas captam tudo e às vezes vai se manifestar onde? Muitas vezes na escola, né? Que é o ambiente social mais próximo, né? A irritabilidade, a inadequação. Quer dizer, o problema não é necessariamente só dele, né? O problema é de todos nesse sentido, né? Mas aí entra essa ideia do pertencimento, né, que você está trazendo, e que a pessoa às vezes não é escutada, não é considerada, né? Nada é válido que ela traz, né? E às vezes a situação é tão difícil, por exemplo, há tanta confusão em casa, tanta desequilíbrio e disfuncionalidade nessa família, que a criança acaba refletindo em si essa disfuncionalidade. De que forma? Muitas vezes se alienando. Então ela fica quieta, ela não se envolve, né? Ela demonstra isso na escola e os amiguinhos começam a provocá-la para ver se ela consegue sair daquela condição, né? O bullying, não é? E outras vezes são memórias de muito sofrimento que essa família já traz dos seus antepassados e que fazem com que algum elemento, alguma pessoa dessa família apresente um comportamento disfuncional, né? Mas não é ele está só representando aquele que foi esquecido, que foi deixado de lado, lá de trás. Alguém que agiu mal no passado e é execrado. Não, essa pessoa a gente não quer nem ouvir falar, não nos interessa. Alguém vai trazer essa pessoa de volta. Por quê? Porque o sistema, ele acolhe a todos. E o que é um sistema? Todos nós que pertencemos a uma família, pertencemos ao sistema dessa família. Todos nós que pertencemos a uma cidade, pertencemos ao sistema dessa cidade. Então, quando há qualquer disfuncionalidade, aquela disfuncionalidade, ela é expressa sempre com o objetivo de cura, sempre com o objetivo de transformação e de harmonização, porque o sistema quer ficar harmônico, né? Ele tem esse desejo, isso é da lei, né? É da lei ficar em harmonia, é da lei a homeostasia, né? Então, de alguma forma, alguém vai refletir aquilo para que aquilo possa ser olhado e curado, né? Perfeito. Agora, a disfuncionalidade tem a ver com o adoecimento psíquico ou com o transtorno? Tem. Ele pode justamente trazer essa disfuncionalidade na forma de um transtorno. Quer dizer, de uma forma muito mais grave, que ele precisa ser cuidado, de fato. Mas não adianta a gente cuidar de uma pessoa só, né? A gente tem que cuidar de todos. Por isso, geralmente, os trabalhos com drogadictos e outros, se traz toda a família para poder
trabalhar, né? Não adianta você trazer só os que está em sofrimento, né? Você tem que trazer todo mundo para poder olhar para aquilo, para poder entender aquilo. E um caminho muito bom para esse tipo de abordagem e de cura é a constelação familiar. Ela é extremamente rica, porque ela vê o sistema e vê onde está a disfuncionalidade do sistema, curando aquela disfuncionalidade. Quando você cura lá atrás, naturalmente, você vai curando o presente. É muito interessante isso. A gente acha tão mágico, né? Mas não é nada de mágico. É porque o sistema ele é um todo e ele funciona de uma forma completa, inteira, né? É muito rico, muito enriquecedor mesmo. E aí todos se cuidando, né? Vai refletir necessariamente no bem-estar daquele indivíduo que está, como você citou, né, paciente identificado, né? Toda a família se beneficia, né? Inclusive, por incrível, porque, veja bem, mas como que os antepassados podem influenciar hoje? Acontece que a memória, ela não é presente, ela é um campo, ela é uma consciência do sistema. Então, aquilo que aconteceu lá atrás influencia no hoje, sim. E alguém, o mais sensível, geralmente o mais sensível do grupo, vai expressar. É o mais sensível e o mais amoroso. Vai trazer e refletir aquele sofrimento, para que ele possa ser curado. Então, assim, aquela ideia, nós estamos chegando aqui ao finalzinho já do nosso terceiro bloco, é aquela ideia de quem está, entre aspas, adoecido, ou de fato adoecido, não é o mais frágil. Não. Ele está com a carga muito grande. É o mais amoroso e o mais sensível, que pode trazer aquele sofrimento do passado, buscando resolvê-lo no presente. É muito bonito isso, né? Saber muito que aquele que está doente não é o doente, é aquele que quer curar o sistema. Às vezes, de uma forma até um pouco arrogante, né? Porque como que a gente pode querer curar o sistema? Mas as crianças fazem isso com muita frequência. Que bom. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso terceiro bloco e faltou uma parte que a gente pode conversar no outro sobre a lei do dar e receber. Seria isso para a gente fechar essa sequência? Excelente, né? Excelente. Então, estamos convidando aqui vocês que estão aqui nos dando a honra, nos honrando, né, com a presença aqui pelas redes sociais, que possam estar com a gente novamente daqui na próxima semana, com a nossa psiquiatra Laís Bertotti, homeopata, representante da Transgeracional, né, um dos pilares, né, do trabalho da constelação também. Então, Laís, deixando aqui o até próximo. Obrigada. Boa semana para todos.